E aí, seus Cristiano Ronaldo, como é que vocês estão? Olha só, meus caros. Primeiro de tudo, pedir desculpas para vocês por conta deste pequeno hiato neste início de data FIFA que eu não gravei vídeos aqui no canal. Essa semana foi mais complicada, eu tive que poupar um pouquinho a voz, também recebi visitas de amigos brasileiros aqui em solo lusitano, então por isso a gente não teve tanto conteúdo, mas vamos ter a partir de agora, porque voltamos em grande estilo falando daquilo que a gente gosta. A seleção portuguesa de futebol vai entrar em campo nessa sexta-feira contra a Eslováquia, né? Podendo já garantir com 3 rodadas de antecipação a vaga na Eurocopa de 2024. Grupo J, Portugal tá nadando de braçada. 6 jogos, 6 vitórias, 24 gols marcados, nenhum gol sofrido, que é muito significativo para esse equilíbrio implantado por Roberto Martínez nesse início de trajetória na seleção lusitana. E vai ter vídeo aqui no canal depois da partida contra a Eslováquia, direto lá do Estádio do Dragão. A gente vai falar um pouquinho mais do que foi a seleção lusitana e muito provavelmente com essa vaga garantida, mas no vídeo de hoje a gente vai ter que falar um pouquinho aqui de ninguém mais, ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. E esse vídeo aqui eu não quero fomentar polêmica, mas eu quero trazer vocês que estão me assistindo para o debate, principalmente portugueses que me assistem e os brasileiros que gostam do CR7. Tenho conversado com muitos amigos lusitanos, pessoal da imprensa, torcedores normais, muita gente aqui em Portugal, porque eu faço isso com uma certa frequência para entender, óbvio, a opinião, né, dos torcedores. E tem muita gente que me fala, pô, Quesada, Cristiano Ronaldo já deu na seleção portuguesa. Não fala desse jeito porque fala com sotaque português. Pô, eu acho que ele não tem condição de ser titular, tinha que dar espaço para os mais jovens. Ele pode ser reserva, mas não poderia ser titular em todo jogo, enfim. E tem muita gente do outro lado, que eu já inclusive debati nas redes sociais e que vem toda vez que eu falo do Cristiano Ronaldo em massa para trocar uma ideia comigo, que acha que não, que enquanto ele jogar futebol, o seu Cristiano Ronaldo tem que ser titular indiscutível da seleção portuguesa. Então eu quero fazer o seguinte, vamos para esse debate comigo, eu quero comentários aqui para saber a opinião de vocês e até fazer um balizador, tipo uma pesquisa que tem nos grandes jornais, vai, na Bola, no Jogo, aqui em Portugal, no Record, para a gente ver se a galera quer o Cristiano Ronaldo como titular indiscutível ou se, neste momento da carreira, ele poderia, inclusive, ajudar sendo reserva ou não quer mais o cara na seleção. Enfim, vou trazer vocês para esse debate, vou dar minha opinião também e quero um likezinho maroto, quero que se inscreva no canal quem não se inscreveu e quero que ative a notificação aí para ajudar. Ó, seguinte, é indiscutível para mim que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história da seleção portuguesa. Me desculpe ali o Eusébio, que teve uma importância histórica enorme naquilo que foi o desenvolvimento, do futebol português, né? Especialmente na década de 60, com o esquadrão que foi até a semifinal da Copa do Mundo, com as botas, como eles dizem, de ouro, né? As chuteiras de ouro que ele ganhou ao longo da carreira, com as Champions que venceu pelo Benfica, enfim. Mas falando de âmbito nacional, ele foi muito importante. Ele foi um herói nacional. Agora, quando a gente pega o Cristiano Ronaldo, é irrefutável que tudo leva para que ele realmente fique emoldurado na história do futebol português como o maior de todos. Cara, é o cara com mais jogos na história de todas as seleções pelo seu país, pode bater 202 se entrar em campo nessa sexta-feira contra a Eslováquia, já bateu a marca dos 200, inclusive vai receber uma homenagem no Dragão por isso, então quem for ao Dragão chega um pouco mais cedo que se quiser ver essa homenagem. É o cara com mais gols na história das seleções de todos os países, 123 gols com a camisa da seleção portuguesa, maior artilheiro da história, de longe, de Portugal, e é o principal protagonista de uma geração que conquistou o principal título da história do país. Estamos falando da Eurocopa. Antes da Eurocopa, Portugal nunca tinha vencido um título de expressão. Depois venceu a Nations, mas que era a primeira temporada da Nations. Enfim, a gente não sabe se mais para frente a Nations vai ter um grande valor. Mas aquela Eurocopa de 2016, que ele foi muito importante, no hat-trick contra a Hungria,
na semifinal contra o País de Gales, em outros momentos também, não pipocou e só perdeu a final porque saiu machucado, ele foi muito importante. Então, todos esses fatores colocam ele, para mim, como indiscutível número 1 da história da seleção de Portugal. Dito isso, nesse exato momento da carreira, eu não vejo o Cristiano Ronaldo numa decadência como muitos pintam, mesmo ele indo para a Arábia Saudita. Eu acho que o futebol da Arábia Saudita, e eu já assisti, não muitos e muitos, mas já assisti alguns jogos, é realmente abaixo em termos de nível técnico, especialmente em termos de enfrentamento com as defesas, do que outros campeonatos, mas também não é do piorio e do piorio, né? Enfim, e agora com os jogadores que estão lá, obviamente que as equipes estão se reforçando, as ideias dos treinadores que também que chegaram e tal, tem alguma coisa de qualidade, não é tudo isso de ruim que pintam. E nessa temporada, convenhamos, o Cristiano Ronaldo tem 11 gols em 11 partidas realizadas, né? Olhando aqui os dados do Transfer Market, que não me deixam mentir. E tá bem, e tá muito bem no Al Nassr, e quando joga pela seleção portuguesa também desempenha muitas vezes um papel importante. Se não com tantos e caminhões e tantos gols como era antigamente, ainda se demonstra muito útil. Agora, na minha opinião, e aí eu já disse algumas vezes no canal, mas volto a repetir, eu acho que o único problema do Cristiano Ronaldo estar na seleção portuguesa é acontecer o que aconteceu na última Copa do Mundo. Eu estava no Catar, estava acompanhando a seleção portuguesa e foi muito difícil para o departamento de comunicação, para o staff, para as pessoas em volta ali administrarem a situação de rusga por o Cristiano Ronaldo não começar jogando contra a Suíça nas oitavas de final, pelo Fernando Santos ter sacado ele. Eu não vou entrar aqui no mérito se ele deveria jogar, por exemplo, iniciar jogando contra o Marrocos. Mas aquilo foi uma decisão da comissão técnica, errado ou não, foi uma decisão e que não pode trazer um furacão para dentro da seleção. Especialmente num período de Copa do Mundo, numa competição de tiro curto, em que todos os focos e as atenções têm que estar em fazer o melhor dentro de campo. E o Cristiano Ronaldo, mesmo ele não querendo trazer isso para a seleção, ele acaba trazendo pelo tamanho do personagem que ele é o português mais famoso do mundo, né? E óbvio que todos os holofotes vão para ele. E eu acho que isso acaba sendo prejudicial. Portanto, eu acredito que ele ainda é muito, muito útil para a seleção, dentro e fora de campo. Todo o centro de treinamentos de Portugal, a cidade do futebol, tudo aquilo, tem muito ali de Cristiano Ronaldo, tem muito de investimento que a federação captou pela figura do Cristiano Ronaldo, tem muito pelo que ele entregou até em termos de direitos televisivos ao longo de anos e anos e anos, né? Enfim, tudo aquilo tem muito de CR7. E óbvio que há esse respeito, esse carinho enorme. Mas eu não acredito que ele precise ter um lugar cativo numa seleção que é tão boa também ofensivamente. E eu não estou falando de não levá-lo, de não convocá-lo. Estou falando de, em determinados jogos, e hoje o Roberto Martínez falou um pouco sobre isso, né? Disse o seguinte, que ele quer contar com uma seleção com 15 jogadores titulares, porque para determinados jogos, determinadas situações, ele vai precisar mexer no time. Pois bem, na coletiva de hoje foi perguntado diretamente, Cristiano Ronaldo vai ser titular? Na última partida, na goleada contra o Luxemburgo, ele não foi, porque estava suspenso. E o Roberto Martínez não revelou, mas assumiu que pode ter algumas mexidas na equipe que é considerada titular. Dito isso, eu não acho que ele tenha que ser um cara titular absoluto indiscutível. Vai ter jogo que vai estar mais para o Cristiano Ronaldo no início da partida. Vai ter jogo que vai estar mais para ele nos 30 minutos finais da partida. Vai ter jogo em que a defesa vai fazer um bloco baixo ali com uma linha de 5, um 5-4-1 para se defender contra Portugal, porque hoje Portugal é um time que emana esse respeito e você talvez precise de um cara como Cristiano Ronaldo para prender 2 marcadores nele, 2 defensores nele e bola alçada na área, o que ele é tão bom no cabeceio. Pode ser que você precise dele no início ou no final da partida, e tudo isso para mim tem que ser de forma natural. Mas, por exemplo, se Portugal vai jogar com uma equipe que dá muito espaço nas costas dos seus zagueiros, mas só quando você
aproveita a transição ofensiva rápida, né? Que você precisa de jogadores mais móveis lá na frente. Por que não ter um Diogo Jota, um Rafael Leão, se o João Félix voltar aos altos níveis, né? Por que não ter um João Félix? Porque um Gonçalo Ramos, que também pode dar luta nesse sentido, por que não mexer um pouquinho? Então eu acho que essa questão cativa me incomoda um pouco, porque sem isso, eu tenho certeza que a presença dele é muito benéfica para qualquer momento da seleção, dentro e fora de campo. A inspiração desses moleques que hoje estão brilhando na seleção portuguesa advém do que o Cristiano Ronaldo fez na sua carreira. De se dedicar, de cuidar muito da parte física, e por isso que os caras estão falando até hoje que ele pode jogar até 2027, né? Hoje saiu uma matéria na Arábia Saudita de que é o plano do Cristiano Ronaldo jogar até a Copa do Mundo 2026. Por isso que a gente está cogitando ele com 40 anos aí praticamente, jogando uma Eurocopa em alto nível em 2024. Todos esses exemplos ficaram enraizados e ficam enraizados, e ele é muito importante no ambiente da seleção. Só não acho que tem que ter a titularidade cativa, especialmente para cada plano de jogo. Ele tem que ser titular? Pode ser titular. Mas uma outra partida, de repente, ele vai ajudar mais realmente saindo do banco de reservas. É uma discussão difícil, mas que eu acho que em alto nível a gente consegue ter aqui nos comentários. E quem discordar de mim, vem aqui, expõe, que a gente vai lá, dá like, comenta em cima e troca essa ideia. Tava falando de longevidade. Se ele jogar mesmo até 2027, muito provavelmente ele queira jogar a Copa do Mundo de 2026. E com isso ele vai se tornar o jogador com mais Copas na história, né? Tem uma galera com 5 Copas, ele iria para a 6ª Copa do Mundo e poderia ser o jogador com mais Copas da história. Como esse cara é um maluco, uma máquina de quebrar recorde, de buscar números incríveis, eu não descarto. E se ele estiver bem fisicamente, porque a gente está falando de um atleta que nunca vimos, talvez, na história do futebol, por que não? Por que não? Quero os comentários de vocês. O debate é bom. Vamos ver se ele vai ser titular amanhã contra a Eslováquia. Meu palpite é que seja, sim, titular. Costuma se dar bem no Estádio do Dragão. Foi lá que ele marcou o gol Puskás. Foi lá que ele fez o hat-trick contra a Suíça na Nations League de 2019. Vai ser bom ver Cristiano Ronaldo de novo em campo nessa sexta-feira. E vida longa, né? Ao maior jogador em termos de gols e em termos também de vestir a camisa de uma seleção nacional. Quero os comentários de vocês. Juízo, até amanhã.